Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou Isaac. Vamos para mais um vídeo. Bem, esse vídeo é um amigo aqui um amigo que no vídeo anterior ele fez um comentário e me pediu para falar a respeito de um livro que é uma obra-prima, que é o livro de Mirdá. Então vamos lá, vamos fazer esse comentário. Eu estou até aqui com o computador aberto, lendo o comentário que ele fez no último vídeo. Amigo, não sei se você já teve a oportunidade e a honra de contemplar uma obra-prima, uma obra que, inclusive, já mencionei em outro vídeo, o livro de Mirdá. Dizem que era o livro preferido de Osho. Nele existe um conceito que me chama profundamente a atenção, que é o conceito de a sagrada compreensão. Ok, vamos lá fazer esse comentário. O livro de Mirdá é esse aqui. De fato, é um grande livro, é um marco, na história da literatura iniciática. Esse livro é um livro considerado um livro iniciático. E o que é um livro iniciático? Dentro da espiritualidade, a gente tem dois tipos de livros, né? Existe o livro que a gente chama de livro iniciático, como esse aqui, como o livro de Mirdá, e existe os livros sagrados, né? O livro sagrado, ele é muito mais amplo. O livro sagrado, exemplo de livro sagrado. O Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos. Exemplo de livro sagrado. Bhagavad Gita, livro sagrado dos hindus. Essa edição aqui é a edição comentada por Paramahansa Yogananda, né? É uma edição comentada. Exemplo de livros sagrados. A Torá, o livro sagrado dos judeus, o livro do judaísmo. Mais um exemplo de livro sagrado, claro. A Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. Vou abrir um parêntese aqui. Essa Bíblia foi um cliente meu que me presenteou. Paulo, muito obrigado pelo presente. Se você assistir aí esse vídeo, presente maravilhoso. Pessoal, essa Bíblia é a Bíblia dos Capuchinhos, que é uma ordem da Igreja Católica, a Ordem dos Capuchinhos. E essa Bíblia ele trouxe de Portugal para mim. Maravilhosa Bíblia. Paulo, muito obrigado. Linda Bíblia, muito bom. Muito obrigado. Então, esses exemplos que eu acabei de mostrar para vocês são exemplos de livros sagrados. Livros sagrados são livros que eles funcionam como o alicerce de uma religião para um determinado povo, para uma determinada nação, para um determinado país ou para um grupo de países, né? Por exemplo, a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo, é o livro que é o pilar, né? Junto com Jesus Cristo, obviamente, é o pilar do cristianismo. E é um livro que inspira bilhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro, bilhões de cristãos no mundo inteiro. Então, os livros sagrados são livros que atingem eles conseguem atingir um número enorme de pessoas, de países, de nações, e eles são pilares de uma religião. E um livro iniciático, como o livro de Mirdá, é claro que não tem essa abrangência como um livro sagrado, mas são livros maravilhosos que ajudam o indivíduo, que inspira o indivíduo a buscar aquilo que chamamos de espiritualidade. Vou dar mais exemplos aqui de livros iniciáticos.
Eu gosto muito desse livro aqui. Muito. Terceiro, Abecedário Espiritual, de Francisco de Osuna. Eu considero esse livro um livro iniciático. Maravilhoso esse livro. Esse livro, pessoal, inspirou ninguém mais, ninguém menos do que Santa Teresa d'Ávila. Esse foi o livro que inspirou Santa Teresa d'Ávila. Ok? Só para você ficar sabendo aí o poder que tem esse livro. De Francisco de Osuna. Outro livro aqui que eu considero um livro iniciático, A Noite Escura da Alma, de São João da Cruz. Eu vou adiantar, passar rápido, porque As Moradas do Castelo Interior, de Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, é um livro que eu também considero um livro iniciático. Um livro de Osho aqui, Antes que Você Morra. Esse livro eu considero um livro iniciático. Esse aqui é famosíssimo, né? Todo mundo conhece, o Kybalion, livro iniciático. Tao Te Ching, livro iniciático também. O Dhammapada, livro iniciático também. Então, esses são exemplos de livros iniciáticos. Mas o nosso amigo, ele quer saber em especial sobre o livro de Mirdá. Bem, o livro de Mirdá, ele traz um conteúdo realmente fantástico. É um livro repleto de simbolismo, de metáforas. Todo o livro é uma metáfora. Todo o livro é cheio de anedotas, de parábolas, de metáforas. Esses livros iniciáticos, eles são estudados, são lidos e estudados e pesquisados dentro das escolas iniciáticas, que são escolas esotéricas, porque dentro dessas escolas existem professores, pessoas qualificadas, pessoas que têm a qualificação necessária para interpretar essas metáforas, para que o aluno realmente saiba o que significa ali cada coisa que está dentro do livro, né? Esse livro de Mirdá, por exemplo, ele é repleto de metáforas. A arca, os nove monges lá na arca, tudo isso são metáforas. O que acontece com cada personagem do livro, o próprio Mirdá é uma metáfora. Enfim, metáfora é um estilo de escrita que atravessa os séculos, né? Então é por isso que dentro do mundo da espiritualidade, dentro do universo da espiritualidade, você vê todos os livros, eles são metafóricos, são repletos de parábolas e metáforas, justamente para que esses livros eles consigam transcender o tempo, atravessar os séculos. A Bíblia é um livro repleto de metáforas. A Bíblia é metáfora do início ao fim. Tudo na Bíblia é simbólico, tudo na Bíblia. Dos livros sagrados que eu já li, dos livros sagrados que eu já estudei, pesquisei, na minha opinião, a Bíblia é o mais completo. A Bíblia é um manual, né, de desenvolvimento da consciência. Cada personagem bíblico é um estágio, é uma etapa evolutiva da consciência. Começa com Adão, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Começa com Adão, o nível mais básico da consciência. E aí você vai passando por vários níveis que na Bíblia são os personagens bíblicos, né? Você vai passar por Noé, por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o rei Davi, o rei Salomão. Você vai passar pelos apóstolos, os discípulos, no caso, os discípulos de Cristo. Você vai passar por João Batista. Todos esses personagens são estágios, são níveis, né, da consciência humana, até você atingir o ápice, o cume, a suprema compreensão, que é o personagem Jesus Cristo,
a consciência crística, né? Então a meta é a consciência crística, é a iluminação, que na Bíblia é retratado pelo personagem Jesus Cristo, o arquétipo Jesus Cristo. E esse livro de Mirdá, é um belíssimo livro, de fato. Ele segue o seu autor, né, o Mikhail Naim. O Mikhail Naim, ele segue aquele mesmo padrão dos livros iniciáticos da escola Sufi. Ele segue essa mesma linha, assim como Khalil Gibran. Eu procurei uns livros de Khalil Gibran aqui para mostrar e, para minha surpresa, não encontrei. Devo ter emprestado e já foi, né? Khalil Gibran, que também é libanês, como Naim é libanês, eram amigos. Khalil Gibran, não sei se o amigo aí me pediu para fazer esse vídeo. Se você não conhece os livros de Khalil Gibran, vá atrás, leia, principalmente O Profeta. Na minha opinião, o melhor livro de Gibran, O Profeta. Ele era muito amigo de Naim, eram contemporâneos, foram contemporâneos e eram todos dois nascidos no Líbano. Então, Naim, nesse livro, o livro de Mirdá, ele segue a mesma tradição sufi, a escrita, o deserto, montanha, ele segue a mesma tradição. O sufismo, infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muito... Eu estou meio gripado, pessoal. Desculpa aí, o nariz está coçando. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem muito... A gente não estuda muito, não tem muito conhecimento sobre o sufismo, que é uma escola, vou usar esse termo, uma escola esotérica, uma escola mística, o sufismo, que nasceu naquela região ali do Oriente Médio, onde hoje é o Irã, o Iraque, surgiu por ali, no Oriente, todo o Oriente Médio, e o sufismo é uma escola fantástica, a mesma escola que inspirou George Gurdjieff. Não sei se você já ouviu falar, se não, vá atrás. Gurdjieff é um fantástico, um estudioso, um pesquisador, místico, filósofo. Foi ele que trouxe o Eneagrama, né? Ele que recuperou o conhecimento do Eneagrama e trouxe para o mundo esse conhecimento que havia sido perdido. O Eneagrama havia se perdido e Gurdjieff, ele trouxe esse conhecimento de volta. Então o sufismo é uma escola esotérica, mística, iniciática, fantástica, ali do Oriente Médio, e o Naim, ele recupera todo esse estilo de escrita sufi, essas metáforas do sufismo, a montanha, a arca, os nove monges da arca, tudo isso é um simbolismo dentro do sufismo, tudo isso são metáforas dentro do sufismo. Enfim, é um livro fantástico, é um livro que não é para todo mundo, é um livro que foi escrito para inspirar as pessoas que estão buscando espiritualidade, é um livro que não é para a razão, não é um livro escrito, feito com o propósito de convencer as pessoas a partir da razão, não. É um livro que ele atravessa a razão, ele vai direto no inconsciente, ele vai direto nas suas profundezas, ele mexe com algo dentro de você que transcende a sua mente. Esse é o objetivo também dos livros iniciáticos. O livro iniciático ele não é aquele livro racional. Eu falei de livros sufis, deixa eu voltar aqui, esse livro aqui de Osho, Antes que Você Morra, esse livro de Osho é sufismo puro. Esse livro foi o meu primeiro livro de Osho que eu li. Foi o primeiro livro de Osho que eu li na minha vida, foi esse aqui. Eu me lembro no dia que eu entrei, sei lá, 30 anos atrás, eu me lembro no dia que eu entrei na livraria e vi esse livro, olhei para ele olhou para mim, alguma coisa, uma química aconteceu. E aí eu fui, comprei esse livro e fantástico.
Foi o meu primeiro livro de Osho que eu li. São várias histórias sufis aqui, né? Vale a pena você ler esse livro. É sufismo puro, sufismo do mais alto nível. É esse livro aqui. Depois dele, eu devo ter lido mais de 100 livros de Osho. Mais de 100, provavelmente. Com um detalhe. Osho, ele nunca escreveu nenhum livro, tá? Ele nunca escreveu. Todos os livros de Osho são livros que foram publicados a partir de suas palestras. Ele se sentava, seus alunos diante dele, ele se sentava ali e começava a palestrar. E aí o pessoal gravava as palestras e depois essas gravações se tornavam livros. Então esse livro aqui é puro sufismo, esse livro, muito bom. Então o livro de Mirdá é mais uma dessas pérolas que faz aquele que está pronto, aquele leitor que está preparado, aquele leitor que alcançou a maturidade, aquele leitor que chegou o momento dele, né, de fato, começar a sua caminhada em busca da espiritualidade. Para esse leitor, esse livro é fantástico. Eu aconselho, ele mexe muito com o leitor, ele inspira muito o leitor e vale a pena todo mundo aí que está na caminhada buscando espiritualidade ler esse livro. A espiritualidade não é um luxo, é uma necessidade para muitas pessoas. Eu já falei em alguns vídeos que algumas pessoas estão nesse mundo para desenvolver a espiritualidade. A espiritualidade é algo é muito bom ler esses livros, tá? É ótimo. Mas se você quiser entrar de cabeça mesmo nessa busca espiritual, encontre uma escola iniciática. Encontre uma escola esotérica, séria. E comece o seu caminho dentro da escola. As pessoas não têm ideia do que é espiritualidade. A palavra espiritualidade virou moda, virou um modismo. Ah, eu sou uma pessoa espiritualista. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar assuntos relacionados à espiritualidade. Virou uma moda. As pessoas não sabem o que é espiritualidade. É a coisa mais difícil que tem. É a coisa mais difícil, dolorosa, emocionalmente dolorosa, difícil, árdua. Para aqueles que estão de fato nesse caminho, eu aconselho uma escola esotérica, uma escola iniciática, com pessoas que já passaram pelo processo, que conhecem o processo, para ajudar você. Não há nenhum glamour no caminho da espiritualidade. É extremamente árduo. Quando Jesus falou com Nicodemos que é necessário, é preciso, é urgente nascer de novo. Esse nascer de novo é extremamente doloroso, extremamente difícil. Esse nascer de novo é abandonar a sua personalidade, é abandonar a sua identidade. Isso não é fácil. É morrer em vida. Você morre, literalmente, você morre em vida. É muito difícil isso, não é fácil. Todos esses livros, eles apontam uma direção, eles apontam para um caminho, mas você percorrer esse caminho sozinho, eu não aconselho. Procure uma escola. Eu estou falando dessa forma porque eu estou
respondendo, eu estou gravando esse vídeo a pedido de uma pessoa. E que eu senti que é importante fazer esse comentário. Não faça essa jornada sozinho. Pode ler, pode. Pode ler todos esses livros? Pode. Mas vai chegar um momento, vai chegar um determinado momento de sua caminhada que as coisas vão ficar muito difíceis. Romper com a sua mente não é algo fácil. Transcender a mente não é algo fácil, porque ela é tudo que você é. Ou pelo menos ela é tudo que você acredita ser. Sua mente é tudo que você acredita ser, sua mente é tudo que você acredita ter. E abandonar sua mente é muito doloroso, muito difícil. Então não faça essa jornada sozinho. Às vezes você lê, principalmente em Osho, quem gosta de ler Osho fala muito em abandonar a mente. Claro, ele não está errado, mas o problema é que a pessoa lê aquilo e ela está sozinha na caminhada dela e ela começa a fazer algumas práticas e tem livros de Osho que ensina a fazer essas práticas e não é tão simples, não é. Esses mestres, né, essas pessoas que conseguiram transcender, passaram por esse processo, essas pessoas estão nessa jornada há muito tempo. Há muito, mas há muito tempo. Então, as pessoas que começaram agora, ou pelo menos nessa vida, e aí elas sentem essa ânsia, essa vontade de vivenciar essa suprema compreensão, esse supremo estado da consciência de liberdade. Aí a pessoa, às vezes, quer vivenciar isso e ela não tem meios para vivenciar isso agora. Dentro de uma escola iniciática, você vai receber ali tudo o que é necessário, no tempo certo, na época certa. Você que leu esse livro, o livro de Mirdhar, o próprio Mirdhar, ele chegou no monastério, ele entrou no monastério, mas ele não foi ser monge, ele ficou anos como um servo. Ele ficou anos em silêncio, servindo ao monastério, servindo aos monges, anos. E é exatamente isso que acontece, só que na verdade não são anos, são séculos. São séculos que a pessoa está nesse processo, nesse trabalho. Então, procure uma escola. No Brasil, existem algumas escolas esotéricas, eu não vou citar nome aqui, mas existem escolas, se você procurar, você vai encontrar. Ok? Mas o livro é muito bom, o livro extremamente real. Tudo bem que está escrito de uma linguagem metafórica, como eu falei, mas é extremamente real. Isso acontece com todas as pessoas que estão no caminho da espiritualidade. O que você vê nesse livro aqui acontece com todas as pessoas. E vale muito a pena, né, ter esse livro, né, na sua biblioteca, na sua casa. Ok? Bem, o que eu posso falar sobre esse livro é isso. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, não tem problema. Eu estou à disposição, tá bom? Pode entrar em contato aí através do... Eu não sei se tem o meu Zap. Eu vou até olhar se tem o meu Zap aí no canal do YouTube. Mas se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Terei o maior prazer em tirar alguma dúvida, caso você tenha, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.